vamos falar sobre maus hábitos, maus comportamentos. E aí eu vou tocar num assuntozinho chato, que incomoda, provocativo, né? Você que é mãe, você é parte do problema ou a solução? Incomodou? Mas vamos lá que vai dar bom, gente. Então vamos lá. As lives direto ao ponto são lives diretas mesmo, rápidas, certeiras. Elas acontecem toda quarta-feira às 19 horas. E tem um detalhe, não é só uma live. Eu gosto de live, eu gosto de trazer conteúdo, eu gosto de desdobrar conteúdo, mas eu gosto que ela cause uma transformação, que ela cause um impacto, senão não adianta nada. Então tudo que você aprende aqui, que você que é mãe de adolescente, está vivendo uma fase desafiadora, eu sei, porque o meu filho tem 17 anos. Então tudo que você aprende aqui, tudo que eu aprendo nos livros, que eu tenho vários aqui, acho que vou tirar do lugar, vários, né? Tudo que eu aprendo nos livros, nos cursos que eu faço, eu uso com meu filho, é claro, eu pratico com meu filho e estou aqui para ajudar você, tá? E essas lives, o objetivo é esse. E durante a semana, hoje, no final da live, eu vou deixar um desafio para você, que é a prática. Então você vai colocar em prática e durante a semana nós vamos te ajudando. Então tem um grupo, se você não tá, clica lá na bio do meu Instagram, entra para esse grupo, tá? Que durante a semana nós vamos te ajudando, nós vamos acompanhando você a aplicar, né, essa prática aí do que você aprendeu, beleza? Ok. E olha só, gente, eu tô falando de Lavras, o interior de Minas Gerais. E vai colocando pra mim de onde vocês são. Eu adoro saber de todo cantinho desse Brasil de onde vocês são. Eu sei que tem gente que me segue que é de Boston, que é internacional. Eu sei que tem gente que é do Rio de Janeiro. Eu sei que tem gente que é de Tumirim, que é aqui pertinho. Eu sei que tem gente, muita gente de Lavras. Eu sei que tem gente de Paraty, de São Paulo. Eu sei que tem gente aí de muitos cantinhos do Brasil. Mas vai colocando porque eu amo saber de onde vocês são, tá? E outra coisa. Convida, vamos reverberar na vida de outras mães de adolescentes. Vamos fazer as mães também, outras mães, assim como você, né, que estão também com desafios nessa fase da adolescência. Convida essas mães para estarem nessas lives. Manda o link para elas, o link da live. Compartilha com outras mães e traz também para a live. Tá bom? Combinado? Então, como eu disse, direto ao ponto, vamos começar, né? Mais uma vez. É um tema provocativo, é um tema ruim, não precisam me xingar, tá? Não precisa, não tem essa necessidade, vai incomodar mesmo. Gente, por que eu trouxe essa pergunta? Porque olha só, é o comportamento e os hábitos que mudam o jogo com o seu comportamento, nosso comportamento como mãe, que muda o jogo com o nosso filho, não é outra coisa. Então assim, muitas mães me reclamam, Gilmara, eu não sei como colocar limite, Gilmara, eu não sei como tirar ele da internet, eu não sei como fazer ele parar de usar tecnologia. O problema não é o seu filho, não é a sua filha, às vezes pode ser você. Então, é o seu comportamento e os seus hábitos, ou seja, o seu exemplo, que muda o jogo com o seu filho. Então, as suas atitudes, os seus hábitos influenciam diretamente a vida do seu filho. Eu não sei se você já ouviu falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Para pensar nisso. Então, enquanto família, na minha casa, eu, meu filho e o meu marido. Tem um ambiente de trabalho, mas o ambiente que a gente vive é na nossa casa. O ambiente ele influencia diretamente as nossas vidas, positivo ou negativamente. Então, se nós temos hábitos que não são bons hábitos, que não são saudáveis, a gente está influenciando de forma negativa a vida do nosso filho. Então não adianta a gente querer cobrar dele aquilo que a gente não consegue fazer. E gente, nós como mães, como pais, somos os primeiros treinadores dos nossos filhos. Isso te conforta ou te deixa aflita? São perguntas para reflexão, gente. E olha só, então quando a gente reclama dos maus hábitos, quando a gente reclama dos maus comportamentos, antes de qualquer coisa, vamos olhar para os nossos, tá? E não adianta vir com a história de que, eu cobro mesmo que ele tenha uma alimentação
alimentação saudável, eu não como tão bem, mas eu já estou velha e já está tudo bem, ele tem que comer, tá novinho. Não, não é assim que funciona, tá? Os filhos, gente, crianças, eles veem os pais, a mãe, o pai, como os heróis da vida deles. E muitas mães falam assim, Gilmara, era uma coisa quando era criança e quando fez 12 anos e que entrou na adolescência, parece que é outro filho. Você afastou completamente de mim. Sim, isso é um comportamento natural. E os adolescentes olham os pais, a mãe, o pai, não mais como heróis. Eles agora olham a gente como pessoas, como seres humanos, com falhas, com acertos, com falhas, né? E não mais como super-heróis. Olha a grande diferença. E, gente, eles agora têm consciência, eles olham e veem, eles são altamente julgadores e eles querem seguir um exemplo. E se eles enxergam na gente um exemplo a não seguir, eles passam a não te ouvir. Isso é muito impactante, né? Então, olha só a importância de você olhar para você e enxergar quais são os exemplos que você está dando para o seu filho. São negativos ou são positivos? Depende só de você. São fatores que nenhuma outra pessoa controla, só você, né? Então não dá pra gente ser hipócrita e querer que os nossos filhos sejam aquilo que a gente não é. A gente não se alimenta bem, a gente bebe muito, a gente fuma e a gente quer que ele não fume. A gente bebe exageradamente nos fins de semana e vai querer que ele não beba. Como que a gente vai cobrar isso dele, né? E aí eu vou entrar aqui um pouquinho em cada um dos maus comportamentos ou maus hábitos que as pessoas falam, fala disso, vou falar, tá? E no final a gente vai entender aí o que a gente pode fazer para resolver, para solucionar, para passar por esses desafios. Como eu disse, eu sou mãe de adolescente, meu filho tem 17 anos, e quando ele fez aí aproximadamente 13, 14 anos, eu comecei a olhar mais para mim, para minha vida, para entender como que ele me via, quais eram os exemplos que eu estava dando para ele, se eram positivos ou se eram negativos. Então, assim, eu tinha hábitos de beber socialmente, mas eu acreditava que aquilo não era um exemplo positivo para o Luigi. E eu sempre gostei muito de uma cervejinha, de um chopp, e eu comecei a diminuir, eu fui diminuindo porque eu não queria dar esse exemplo para ele. Eu sei o que a bebida alcoólica é capaz de fazer com o nosso organismo, só que só falar para o nosso filho e não ser o exemplo não resolve. Então, eu praticamente eliminei da minha vida. A ideia era eliminar mesmo, mas eu gosto de um vinhozinho, eu bebo socialmente muito pouco, então eu consegui eliminar o que eu fazia antes que não era positivo. Isso foi uma transformação que eu fiz. É fácil? Não é fácil. Né? Mudar hábitos que a gente tem costume durante uma longa vida, né, para um hábito novo, gente, por isso que tem um monte de livro. Por isso que, assim, tem livros demais sobre mudança de hábito, de comportamento e tudo mais. Gente, nós vamos falar, então, aqui do excesso no uso das tecnologias, porque eu fiz uma enquete e parece que foi o que mais deu ibope, né? Deu ibope, mais deu, assim, número de gente querendo que a gente fale sobre isso. Mas eu vou falar primeiro das consequências. Existem aí um número grande, graças a Deus, de profissionais, né, de educadores parentais, assim como eu, de coaches, de treinadores de adolescentes, assim como eu, de mentores de mães, assim como eu, trabalhando esse tema de forma bem impactante. Gente, nós estamos vivendo um momento, um contexto histórico, né, muito importante das vidas da humanidade, porque nós estamos vivendo a transformação digital, uma era digital, avanços digitais, e com a pandemia isso avançou muito mais. Se estima que vai avançar ainda mais. Só que nós temos que nos preocupar com a intoxicação digital, com a alienação digital,
né? Então, os nossos filhos, às vezes, eles se sentem cansados e às vezes eles nem fazem muitas atividades, mas o cansaço é mental. É muita informação, e essa intoxicação e alienação digital, ela traz consequências gravíssimas para as vidas dos nossos filhos, as crianças. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não é a minha área, a minha especialidade é adolescentes. Mas olha, com adolescente, a falta de sociabilização, eles simplesmente passam, eu estou falando do extremo, passam a ignorar os outros, amizades, até mesmo a família. Tem casos em que os filhos ficam o dia inteirinho no quarto e os pais acham que isso é seguro. Gente, isso não é seguro. Não é, ele está seguro fisicamente, ele está ali, nem é fisicamente, não é. Mas ele está dentro do quarto, ele está introspectado, isso não é seguro emocionalmente e nem fisicamente, tá? A irritabilidade, a gente pode ver jovens cada vez mais irritadiços, né, que tem pouca paciência com tudo. É a irritabilidade causada pela intoxicação digital. Gente, e vira a única forma de lazer. Vocês podem ouvir aí, pode perguntar para os filhos de vocês o seguinte: o que você gosta de fazer que não seja o uso da tecnologia? Qual é o seu hobby? O que te diverte? A maioria não sabe responder. A maioria fala que são os jogos digitais ou o uso das redes sociais, o uso do celular. Quando você tira, parece que você tirou a roupa do adolescente. Ele não sabe o que fazer. Quando você tira a internet, ele não sabe o que fazer. Vamos tomar cuidado com a intoxicação digital. Calma que eu vou falar um pouco sobre o que fazer, tá? Bom, o outro mau hábito, o outro mau comportamento é a alimentação ruim. E eu já vou casar com a falta de atividade física ou de esportes. Quais são as consequências que esse hábito traz? Falta de energia e disposição. Às vezes a gente acha que ele está doente, que ele ou ela está doente, mas não é. É a alimentação que não está adequada. E ainda tem fatores genéticos que podem estar inflamando o organismo. Aí o organismo funciona mal. Por isso que traz a indisposição, né? Doenças podem aparecer mais cedo ou mais tarde. Esse corpo que os adolescentes têm, que é um corpo jovem, novo, tem que aguentar 30, 40, 50, 60 anos. E a gente precisa trazer isso para a consciência deles. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês relacionado à questão da atividade física e da alimentação adequada. Igual eu falei, doenças podem aparecer. Aí entra, inclusive, gente, a genética. O meu filho, por exemplo, eu pego no pé mesmo. Ele tem a genética de diabetes por parte tanto da minha parte quanto do pai dele. Então, ele tem uma predisposição a desenvolver. Então, ele precisa prevenir através do quê? Da alimentação adequada, da qualidade da atividade física que ele faz, ok? Outra consequência que pode surgir, gente, é o sobrepeso, que pode causar outro problema, que é outra consequência, que é a baixa autoestima. Adolescentes ou jovens gordinhos que não se aceitam. Baixa autoestima. Falta de quê? De uma alimentação adequada e de atividade física regular. Aí vem a dificuldade de aceitar o próprio corpo. Entendendo que ele olha às vezes para uma mãe e para um pai que também é sedentário, que também se alimenta mal, que também come besteira. Como? Da onde vai surgir para ele motivação para ser diferente? Né? Lembrando, mãe e pai são os primeiros treinadores e os exemplos dos filhos. Aí vem, gente, a questão das amizades não saudáveis. É muito assim, é muito pessoal, depende muito da cultura, mas depende muito da família, do contexto, do ambiente. O que é não saudável para mim pode ser saudável para vocês, então depende muito. Mas as consequências de se escolher uma amizade que não é tão adequada é a falta da identidade, tá? Que fazem eles, então a baixa autoestima, a falta da identidade fazem eles procurar amizades que não são adequadas, né? Olha só, levam às vezes para um caminho não tão legal assim.
né? A manipulação, né, que é, ou seja, amizades não muito verdadeiras manipulam e influenciam para hábitos não bons, para hábitos que não são saudáveis. E amizades por interesse. Às vezes eles não sabem distinguir uma amizade verdadeira de uma amizade falsa. E o sono, gente, o sono, que é uma coisa que também pega demais da conta. Lembrando, na live anterior sobre o cérebro do adolescente, eu expliquei sobre essas transformações, sobre por que o adolescente tem sono e às vezes a gente acha que é preguiça, que não é preguiça. O sono inadequado, ele traz a indisposição, a preguiça durante o dia, que às vezes a gente confunde com preguiça, mas a indisposição traz a apatia, a dificuldade de se concentrar e estudar, e afeta, gente, todo o restante. Você pode ver que às vezes você dorme mal, a olheira aparece, você não é tão produtivo no trabalho, não é? Então eu trouxe alguns comportamentos que não são tão adequados e eu vou trazer algumas soluções. O que fazer? Né? Então assim, o que eu faço com tudo isso então? Gente, a primeira coisa é aprender a se conectar verdadeiramente com o seu filho adolescente. E para isso você precisa aprender comunicação efetiva, comunicação empática. Dessa forma você cria laços e se conecta verdadeiramente, genuinamente com seu filho. Tá? A comunicação não é só saber falar. A comunicação, ela tem todo um contexto, e eu falei disso numa live anterior. Tá lá no YouTube. A segunda grande coisa que eu falo, sempre vou falar, conhecer para compreender. Conheça sobre a fase da adolescência. Não rotule a fase da adolescência. Ela não é para ser tolerada, ela é para ser aproveitada, nutrida, desenvolvida. Eu acabei de falar numa mentoria que eu dei para as mães hoje. Se nós, como mães, não nutrimos os nossos filhos, não validamos, não motivamos, quem vai fazer? Se nós não acreditamos nos nossos filhos, quem vai fazer? O mundo é cruel. E nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos sobre isso. Terceira coisa, seja um exemplo positivo na vida do seu filho. Se você quer cobrar que ele tenha um sono adequado, mostre como é ter um sono adequado. Se você quer que ele saiba utilizar as tecnologias de forma equilibrada e saudável, mostre para ele como é que faz isso. Lá em casa, por exemplo, nós não usamos celular nas mesas durante as refeições. E detalhe, a gente tenta, na maior parte das vezes, sentar para alimentar juntos, sem o uso da tecnologia, gente. Filho e adolescente respeita os pais por quem eles são e não pela hierarquia. Lembrando, eles julgam o tempo todo. Eles não olham os pais mais como heróis, né? E a educação baseada em medo não cria vínculo. Mais cedo ou mais tarde, o que seu filho vai fazer, se você tem uma comunicação violenta com ele, se você tem uma comunicação por medo com ele, o mais cedo ou mais tarde, sabe o que ele vai querer fazer? É se ver livre de você. E aí ele vai querer logo sair de casa, que isso tem que acontecer, claro, mas ele vai querer logo sair de casa e não vai ter criado um vínculo afetivo com você. Eu não quero isso para o meu filho. Eu quero conviver com ele sempre. Gente, tem um bicho em mim e é uma abelha. E ela não me ficou. Por favor, time, tira essa abelha daqui. E, gente, eu quero para o meu filho um elo. Eu quero criar vínculo com ele. Eu quero ter amizade com ele para o resto da vida dele. Eu quero ter esse elo afetivo. Eu quero fazer parte da vida da família dele, da vida da esposa, dos filhos, sem ser uma sogra entrona, claro, né, gente? E, gente, a quarta coisa, que é muito importante, trabalhe os valores da família. Valores constroem uma família forte. Como que eu faço isso? Você sabe os seus valores? Quais são os seus valores? Está claro para você? Quais são os valores do seu filho? Você já fez um trabalho com isso? Para que você construa os valores da família, você precisa ter claro quais são os seus.
quais são os dos membros da família e depois construir esses valores. Mas isso é tema para um outro assunto, para uma outra aula, para uma outra live. Eu trouxe 4 aqui, quatro soluções. Uma depende da outra. Então, resumindo, aprenda a se conectar verdadeiramente com seu filho. Não é só a comunicação. Segunda coisa, conheça sobre as fases, conheça para compreender sobre as transformações que ele está vivendo. Terceira coisa, seja o exemplo positivo da vida do seu filho. E quarta coisa, desenvolva, crie, trabalhe os valores da sua família, certo? Se você quer aprender a ser uma mãe que inspira o seu filho, uma mãe que desenvolve junto com o seu filho e criar uma conexão profunda com ele, vem para a comunidade de mães inspiradoras. Gente, no clube de mães inspiradoras você aprende tudo isso que eu estou trazendo um pouco mais profundo, um pouco não, bem mais profundamente, e você vai desdobrando com seu filho isso. Para você que tem interesse em entrar no clube de mães inspiradoras, chama no WhatsApp o time ou a mim que eu explico melhor como que isso funciona, tá bom? E olha, deixando aqui o desafio da semana. Qual é o desafio da semana? Escolha um mau hábito seu, um hábito que não é bacana e que você ultimamente tem cobrado do seu filho esse hábito, que esse hábito vire um hábito bom, né, um bom comportamento. Escolha ele e mude para um hábito bom na sua vida primeiro, não cobre do seu filho. Então, se você não pratica atividade física, passa a praticar e não fala nada para o seu filho. Comece dando um exemplo. Comece a mudando você primeiro. A gente muda de dentro para fora. Comece a mudar você e você vai ver as transformações acontecendo na vida dos seus filhos também. Gente, então nós estamos finalizando a nossa live. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Toda quarta-feira eu estou aqui. Faça chuva, faça sol, tem abelha querendo me picar ou não. Estou aqui até o final, tá? E ó, o desafio da semana vai pro grupo. Estamos aqui para acompanhar. Quem tiver dúvida pode chamar, que a gente está aqui para acompanhar e ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo traga uma transformação na sua vida, na vida do seu filho e na vida da sua família. Beijos, até a próxima!